nome do meu artigo é a importância do sistema de plantio direto na palha para a reestruturação do solo e a restauração da matéria orgânica. Esse artigo foi publicado no ano de 2019. O solo, fazendo um apanhado, é como se fosse um outro mundo dentro do nosso mundo. Alguns professores já me disseram isso, devido à sua riquíssima biodiversidade, e ele é todo estruturado. Essa estruturação ela anda junto com a qualidade daquele solo e também com a alta produtividade. Suas características físicas, químicas e biológicas, quando mantidas, ele terá uma boa relação entre planta e solo, ou seja, fertilidade e produção e desenvolvimento da planta estabelecida. Se formos falar de solo, ficaríamos quase um ano trabalhando sobre as características de um solo. O presente trabalho ele tem como finalidade revisionar textos, livros, artigos científicos publicados desde a época que foi implementada o sistema de plantio direto no Brasil e até a realidade de hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço de produtividades, a maior demanda de uma alta produtividade em menores áreas e a menor interferência do sistema de produção com a natureza. O sistema de plantio direto ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e chegou no Brasil por volta de 1970, mais especificamente no Rio Grande do Sul, devido a seus problemas de degradação de solo, por causa da monocultura e do cultivo convencional, que deixava exposto camadas superficiais do solo. E ao decorrer do tempo, ele foi se disseminando primeiramente nos estados sulistas e posteriormente nos estados do Brasil. As principais características do sistema de plantio convencional é o revolvimento do solo, onde que você vai entrar com um maquinário, um subsolador, uma grade e vai fazer esse revolvimento. Quando você faz isso, você tem uma liberação de carbono na atmosfera e além do que a desestruturação daquele solo. O sistema de plantio direto vem para revolucionar essa ideia de que você teria que toda vez entrar com um maquinário para ter uma boa produtividade. Hoje já não é assim. As principais características do sistema plantio direto é o plantio na palha, o menor revolvimento do solo, o mínimo que você puder entrar com o maquinário, melhor seria. Isso utilizando também uma sanidade daquela área a ser plantada através da rotação de cultura e consequentemente, isso fala em estado de pousio da área, mas normalmente ele é substituído por um vegetal plantado ali que ajudará você em questões patológicas ou até mesmo de invasores, insetos que possam estar ali acometendo as suas culturas principais. Quando foi começado o sistema de plantio direto no Brasil, em 1970, nós tínhamos uma área de 100 hectares que era cultivada nesse sistema. Hoje já passa de 33 milhões de hectares plantados. O país com maior número de hectares é o Rio Grande, o Mato Grosso, seguido pelo Rio Grande do Sul, e o Minas Gerais está em quinto lugar nesse sistema. Há estudos que falam que o sistema de plantio direto ele tem uma conservação de 5 vezes mais que o sistema convencional do carreamento de partículas de solo, fazendo a degradação e também a lixiviação de
de nutrientes para camadas mais profundas. Para adentrar o sistema de plantio direto, nós temos que seguir alguns termos técnicos, algumas características técnicas, para que efetivamente nós conseguimos entrar. Mas primeiramente eu queria falar sobre alguns problemas e alguns equívocos que podem ser pronunciados no sistema de plantio direto. O que acontece? Eu disse que você tem aspectos a ser seguido, como plantio na palha, adentrar, ter o mínimo de interferência de maquinário na área, rotação de cultura. Esse é o principal problema. As pessoas acham que a rotação de cultura é você plantar milho, soja, trigo, depois voltar com milho. Isso tudo na mesma área. A rotação de cultura não é isso. A rotação de cultura é você voltar com a primeira cultura posteriormente ao terceiro ano. Quando você faz milho, soja, milho, você está fazendo a alternância de cultura. Isso é o cultivo mínimo. Isso já não entra mais no sistema de plantio direto. O cultivo mínimo está entre o plantio convencional e o sistema de plantio direto. Um dos grandes problemas também de começar o sistema de plantio direto é iniciar ele errado. Iniciar em solos degradados, compactados, que ainda não teve estabelecido um solo propício para entrar com o sistema de plantio direto. Particularmente, em meu ver, alguns professores, e eu concordo com eles, eles falam que no primeiro cultivo você tem que fazer um trabalho total da área, com aração com descompactação, nivelamento da área, correção do solo, que aí o primeiro cultivo da área ele seria ao plantio convencional, só que você teria estabelecido um solo ideal que nos posteriores anos de plantio você começaria a entrar no sistema de plantio direto, com área descompactada e propensa ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas e também desenvolvimento da biodiversidade do solo. Para isso, para a formação da palhada, nós temos os seguintes métodos. Você pode plantar um vegetal que não será colhido, mas sim ele será dessecado, servindo de matéria morta para aquele solo. Como, por exemplo, é utilizado em grandes produções de soja no centro-oeste brasileiro, a Crotalária spectabilis, que além de servir de matéria morta para o cobrimento do solo, ela também evita nematóides, que é nematóides paranaense, meloidógene, devido ao seu potencial de evitar a reprodução desses nematóides no solo. E você pode dessecar essa planta, que no caso da Crotalária você não colhe, você desseca, que é a utilização de herbicidas. E também você pode plantar o milho e ao colher grão sobrará um resto vegetal, e quanto maior for essa matéria seca que está estabelecida na área, melhor será o cobrimento da partícula superficial do solo. Esse cobrimento superficial do solo ele evita a erosão, que é um dos principais aspectos do Brasil e de solos degradados, que é quando acontece o maior efeito splash, que é quando a partícula de água, de precipitações, bate no solo e carreia essas partículas para outros locais de baixo nível. Isso acontece principalmente em terrenos que tem maior declívio. E quando você tem essa camada protegendo a cobertura do solo, você evita esse efeito splash. Essa camada, além de favorecer a conservação de umidade, pois os raios solares não baterão
efetivamente na camada de solo, e sim sobre a palha, você vai conservar maior umidade e menor temperatura, favorecendo assim os micro-organismos. E você tendo restos orgânicos, você aumenta a matéria orgânica, que será decomposta pelos micro-organismos, e além do que, a reestruturação também, ela serve como, a matéria orgânica serve como corretor de solo. Essa matéria orgânica que vai ser estabelecida na área, ela tem que ter uma alta relação carbono-nitrogênio, ou seja, uma alta relação carbono-nitrogênio terá uma menor decomposição desse material ali, favorecendo um ciclo de nutrientes entre as plantas que serão estabelecidas ali, diminuindo o investimento para a produção, os gastos de produção com adubações, que ali macro e micronutrientes estarão estabelecidos, e além da adubação verde, você poderá alternar leguminosas e gramíneas, como soja e milho, para também diminuir essa adubação nitrogenada na cultura do milho, pois as leguminosas naturalmente têm o potencial da inoculação de nitrogênio no solo, fazendo assim uma simbiose entre a bactéria que está contida na sua raiz e a planta. A utilização do esse sistema de plantio direto, como eu já disse, são vários benefícios, atendendo assim uma boa longevidade de produção sem a degradação do solo, e cada vez mais maquinários, tecnologias que anteriormente, na década de 70, não existiam, que dificultavam a implementação de plantio direto. Hoje, empresas de maquinário já favorecem, já estão intensificando mais a produção, pois o sistema de plantio direto, como já foi dito na nossa aula, veio para ficar, que ela tanto olha para uma boa produtividade como a conservação da natureza, evitando a degradação, evitando a utilização de herbicidas, de inseticidas, pois com o sistema de plantio direto também você diminui essas características através da rotação de culturas, a estabelecimento de outras culturas naquela área, evitando a superutilização de nutrientes específicos àquela plantação e de insetos, de invasores para aquela área. Espero que tenha sido produtivo isso que foi abordado no meu estudo, e um grande abraço e até mais.